Deus te abençoe. Eu quero ler contigo então essa palavra linda, muito poderosa, essa palavra totalmente cheia do poder de Deus, cheia de uma grande eficácia. Êxodo capítulo 14, vamos a partir do versículo 2, diz o seguinte: falou aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pirairote, em Migdol, e o mar, diante do mar, diante de Baal-Zefon, e em frente deste assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido do Egito, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vês, nunca mais tornarão a ver. Esse é um capítulo muito poderoso, muito tremendo, ele tem uma continuidade, que nos leva também a grandes experiências, mas eu acredito que aquilo que Deus tem para falar para nós já está aqui localizado, já está aqui alcançado dentro desse texto que nós lemos. E uma experiência tremenda eu acredito que você vai ter através desse texto hoje. Eu acredito que Deus vai falar na tua vida de uma maneira muito especial. Por quê? Porque a palavra de Deus é cheia, né, de referências e de histórias que são antigas, mas são tão atuais. Nós estamos lendo algo aqui com média de 3.500 anos. Mais até, alguns dizem um pouquinho menos. Agora, outros teólogos dizem ainda um pouquinho mais. Historiadores encontram, na verdade, essa média de 3.500 anos atrás, e é uma coisa quase incalculável, porque nós não temos muita noção em relação a tempo. Nós sabemos assim o que aconteceu no ano passado, às vezes 10 anos atrás, só guardamos mesmo de fato algumas coisas que marcaram muito, e principalmente as coisas ruins. Não lembramos muito bem as coisas muito boas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás. Lembramos como um flash. Agora, quando algumas coisas muito ruins aconteceram, mesmo que em tempos bem remotos, essas coisas nós guardamos. E às vezes até nos lembramos dos detalhes que aconteciam naquele momento. E às vezes quando lembramos, infelizmente, os lembramos para ressentirmos, para sofrermos novamente algo que estava acontecendo. Mas a verdade, no geral, nós não temos muita capacidade de voltarmos ao passado. E então entendemos o que é 3.500 anos atrás, porém, uma história de 3.500 anos atrás, hoje, é uma história tão atual, uma história tão impactante, tão poderosa em relação àquilo que podemos estar vivendo. E eu sei que é impossível que você, dentro deste tempo, dentro de um tempo de pandemia, dentro de um tempo de medo, dentro de um tempo de insegurança, dentro de um tempo de perdas, de falências, de incapacidades, dentro de um tempo que não temos uma condição de olhar o futuro com bastante segurança, eu acredito que
esse é um cenário que envolve todos nós. Então, é impossível que exista alguém que não esteja sendo envolvido ou não esteja sendo tratado neste tempo e sofrendo também as mesmas ameaças, os mesmos ataques, os mesmos problemas, as mesmas lutas. É por isso que essa palavra ela é tão atual. Porque aqui o povo de Israel passava por um momento muito difícil em sua vida, um momento muito crítico. E assim como nós passamos por um momento crítico hoje, um momento difícil, um momento que de repente nós podemos pensar, por que comigo? Por que tem que acontecer isso? Eu acredito que na nossa vida nós perguntamos muitas vezes isso. Nós voltamos atrás em muitas coisas e temos essa necessidade de perguntar por que comigo, por que aconteceu assim, por que de novo, por que só comigo, por que só na minha vida, só na minha família, e de repente nós temos algumas lutas baseadas nisso. E às vezes nós perdemos um grande tempo sofrendo e perguntando por que isso tem que acontecer. E às vezes nós perdemos uma grande oportunidade de entendermos ou de olharmos ao redor das nossas vidas. E interessante quando olhamos para o povo de Israel, que nos representa no Velho Testamento, nos representa num tempo antigo, nos representa muito bem, mesmo no momento que passamos hoje. Embora nós temos hoje tantas coisas diferentes, tantos acessos que eles não tinham, e nós não temos como ter uma certeza absoluta de como era a vida naquele tempo, mas eu imagino assim, algumas coisas. Por exemplo, hoje nós podemos abrir uma torneira e podemos utilizar a sua água, podemos abrir um chuveiro, podemos entrar num carro, e naquela época não tinha nada disso. Quando se tinha a montaria, que era muito caro, eram cavalos, camelos, eram jumentos, geralmente isso. Quando se fala assim, Faraó tomou seus carros eram na verdade carroças, né, um pouco mais bem feitas, de repente podia até ter mesmo ornamentos de ouro, porém eram carroças puxadas por cavalos. Então, um exército naquele tempo, ele não usava tanque de guerra, nós temos uma evolução, um desenvolvimento muito grande hoje, o que ele não tinha nada. Aquele tempo era um tempo de bastante dificuldade. O povo estava ali no deserto, numa vida nômade, praticamente mudando de um lugar para outro, habitando em tendas. As suas tendas não têm nenhuma comparação com as casas mais simples que possam existir hoje. Eram tendas mesmo, era uma barraca feita, coberta por pele. E então a vida era bem diferente. A produção, a comida, todas as coisas eram muito diferentes do dia de hoje. Porém, é o mesmo ser humano. É o mesmo ser humano que sentia, que pensava, que sofria. Tanto é que aqui nós vemos algumas coisas que eles dizem porque estava aqui, esse é o momento crítico onde Israel saía do Egito. Depois de uma série de eventos, Israel consegue sair do Egito. Israel começa então uma peregrinação. Ele está indo na direção da bênção de Deus, na direção do propósito de Deus, na direção daquilo que Deus havia prometido. Deus havia resgatado esse povo de dentro do Egito como escravo, amassadores de barro, faziam tijolos com os seus próprios pés, amassando barro. Depois de um tempo de tanto sofrimento e de tanta escravidão, o povo é resgatado. E é interessante porque nós temos uma situação dessa, porque quando nós conhecemos Jesus, ouvimos falar sobre salvação, e ouvimos falar o que Jesus veio fazer. Jesus veio nos salvar, Jesus veio nos dar a proposta de uma nova vida e uma vida eterna. Não é uma vida aqui nessa terra, mas uma vida eterna. Talvez não seja de muito valor para muitas pessoas. Talvez não seja de muito valor no momento que passamos algumas lutas, algumas dificuldades, mas veja bem, todas as dificuldades passam e todos os momentos passam. E quando todos os momentos passarem, é aí que a vida eterna é muito importante. Sabe por quê? Porque todos nós passamos. Quando nós falamos de um povo que viveu há 3.500 anos atrás, onde eles estão hoje? Eles passaram. Segunda proposta que eles estavam vivendo, era uma proposta de, assim que passasse seus tempos na terra, pudessem morar no céu. A mesma proposta é feita a nós hoje. E em meio a essas dúvidas e essas dificuldades, às vezes questionamos, para que eu quero uma vida eterna se eu tenho problema nessa vida aqui? O fato é esse, nós temos um problema nessa vida aqui, porque nós não entendemos a questão da vida eterna, não entendemos o relacionamento com Deus. Porque
estar aqui, nós viveremos catástrofes e problemas sempre. Agora, quando vivemos com Deus, nós podemos descobrir propósitos e podemos descobrir ações de Deus em meio aos desertos. Aqui estava o povo em um deserto, precisava atravessar um mar e entrar num deserto. E é uma coisa muito doida isso, porque o que o deserto pode trazer de bom para nós? O deserto pode trazer aprendizado, o deserto pode trazer crescimento. Hoje, por exemplo, nós passamos um tempo de deserto. E eu sei que muitos de nós pensam que não era necessário isso, não seria necessário. E não está curtindo nem um pouco isso, muito pelo contrário. É um momento onde nós antevemos perda, antevemos dificuldades, antevemos falência. É um momento onde alguns estão perdendo seus empregos, alguns estão perdendo sua estrutura econômica, alguns estão perdendo também sua saúde, sua sanidade, porque estão entrando em depressão, estão entrando em tristezas profundas, em angústias, em abatimentos. Alguns não conseguem respostas, alguns têm aceleramento em seus corações, alguns têm uma tristeza, sabe, incontável, uma vontade de realmente deitar, dormir, não acordar mais. Alguns já pensam em suicídio. Infelizmente, provocado por um tempo de pandemia, por um tempo de deserto, por um tempo de sofrimento, por um tempo onde nos vemos, de repente, presos numa situação que não temos uma solução fácil, não temos uma saída fácil. Temos milhares de informações e muitas delas não se desencontram, não geram uma informação boa, uma informação agradável. Então nós estamos vivendo um tempo assim, esse é um tempo de deserto. Esse é um tempo onde pensamos, o que vai ser o fim disso? Onde muitas vezes alguns perdem a esperança no futuro. Por quê? Vivemos tempos de repente até melhores no passado. E é isso que o povo de Israel diz, baseado no evento que estava acontecendo, na ameaça que eles estavam sofrendo, no problema que eles estavam enfrentando. Disseram para Moisés, não era melhor que eu ficasse lá? Não era melhor que eu estivesse no deserto? Não foi isso que nós dissemos para você? Por acaso não tinha sepulcros no Egito, para nós termos que morrer aqui nesse deserto? Não era melhor que nós ficássemos lá, amassando tijolos, sendo escravos de Faraó, do que sermos agora mortos nesse lugar horrível, nesse lugar que não tem nada, nesse lugar que não tem esperança, nesse lugar que não tem saída? É muito razoável quando alguns sentimentos tomam conta da nossa vida. É razoável. E eu entendo uma coisa que Deus compreende. Porque, como Deus compreende, é tão impressionante. Porque Deus está fazendo coisas sempre. Deus é o manutentor das nossas vidas. Aquele que cuida de nós, aquele que nos sustenta, aquele que nos gera, aquele que nos ama, aquele que nos protege, aquele que nos promete vida eterna, aquele que foi capaz de entregar o seu Filho único na cruz do Calvário. Jesus Cristo teve a coragem de entregar até a última gota do seu sangue por nós. E mesmo assim, muitas vezes, nós pensamos, não era melhor que não fosse assim? Não era melhor que eu não estivesse aqui? Não era melhor que... É muito interessante quando nós comparamos coisas que são mínimas, são tão pequenas e tão impotentes, nós comparamos ela com os presentes de Deus, com a misericórdia e com a bênção, e com os bens. E às vezes, não comparamos tão claramente assim. Nós tomamos atitudes que são a mesma coisa que comparar. Quando de repente nos perdemos em nossos sentimentos, quando nos perdemos em depressões, quando nos perdemos em tristezas profundas, muitas vezes é uma atitude de comparação, de que o nosso sofrimento é tão intenso que nós não temos noção de para onde vamos, nem se vale a pena continuar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Deus que nos prometeu vida eterna, Ele não mente. E então qualquer prova, qualquer dificuldade nessa terra, ainda assim, vale a pena continuar cheio de esperança, continuar esperando naquilo que a palavra nos promete, naquilo que Deus colocou em nossos corações, naquilo que Deus estabelece através de Jesus Cristo. É muito importante nós, ao fazermos alguma comparação, não achamos que é melhor um passado, que é melhor a morte, que é melhor a escravidão, que é melhor a derrota, que é melhor um vício, que é melhor a destruição, do que aquilo que Deus está fazendo. Mesmo que não compreendamos, temos que ceder. Porque se nós pararmos para prestar atenção e orarmos corretamente, nós vamos entender que Deus está fazendo algo tremendo.
que Deus vai sempre fazer algo que supera as nossas expectativas. Vamos ver nesse texto o que acontece. Acontece então, voltando ao princípio, que o povo de Israel, depois de uma sequência de eventos, sai de dentro do Egito. Então eles estavam em um êxtase, uma expectativa, porque estavam se sentindo inicialmente livres, ainda não haviam experimentado o que seria liberdade, estavam saindo, simplesmente isso. Eles estavam indo na direção, ainda não sabiam exatamente, não sabiam nada de Deus, não sabiam nada do deserto, não sabiam nada que esperava eles, não sabiam o que Deus estava fazendo de fato, mas eles se sentiam já livres. Por quê? Porque deixavam o Egito de escravidão, deixavam mais de 400 anos sendo escravos de Faraó, deixaram um período de tristeza, um período de angústia, um período de sofrimento, um período de opressão para trás. Então só isso já trazia um alívio em suas cargas, e eles estavam indo numa direção que não sabiam exatamente. Eles estavam seguindo, tinham Moisés à sua dianteira. Moisés, como Jesus nos conduz a um caminho poderoso e tremendo. Só que muitas vezes, o meio do caminho nos assusta. Jesus nos propôs uma chegada, nos propôs um destino, porém o meio do caminho às vezes nos assusta, e nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo. E aqui ocorre uma coisa, ocorre que eles chegam a uma região diante do Mar Vermelho. E aí é um cenário que nós precisamos focar, porque esse cenário nos traz uma instrução poderosa do que Deus é e do que Deus está fazendo. E então eles são conduzidos, e quando eles chegam diante do Mar Vermelho ali, ocorre um feito de Deus, ocorre uma coisa que piora um pouco a situação. Porque eles já se viam assustados. Por quê? Estavam caminhando no deserto e chegaram quase num beco sem saída. Chegaram diante do mar. E aí, vão fazer o quê? Contornar aquilo ali seria algo impossível naquele momento. Porém, quando eles param ali, já começa a acontecer uma coisa assustadora, porque Deus diz: voltem, retrocedam um pouco, voltem um pouco e cheguem a Pi-Hairote. Voltem, retrocedam, peraí. Então eles estavam indo, chegaram ali, quer dizer, Moisés errou o caminho, Deus errou o caminho. E é a primeira coisa, nós estamos indo numa direção, peraí, por que nós temos que voltar? Então eles estavam indo numa direção, eles estavam, até aquele momento, existia louvor, existia adoração, existia um foco de que eles estavam livres, então eles estavam bem. Mas naquele momento eles começam a desfocar, começam a perder o foco. Por quê? Porque Deus havia mudado de ideia. Como pode assim Deus mudar de ideia? Então no meio, eu estava seguindo tão bem, e agora de repente eu vejo, não tem saída, e ao mesmo tempo Deus manda eu voltar, e Deus diz, retrocedam a Pi-Hairote. Aí piorou mais ainda, piorou mais, porque quando retrocedam a Pi-Hairote, então eles foram para um lugar, que Pi-Hairote significa lugar estreito, ou significa lugar lamacento. Então, Pi-Hairote era considerado também como um lugar que tivesse areias movediças. Havia uma lama, havia um lodo, havia um lugar ruim, um lugar desagradável, um lugar mal cheiroso, um lugar perigoso, um lugar... E ao mesmo tempo ele fechava num estreito que daria também no mesmo mar. Então a cabeça do povo começa a ficar, e Deus diz, voltem lá e montem um acampamento, assentem ali, fiquem tranquilos, adorem ali, louvem ali, exaltem ali, fiquem felizes, façam festa, mais ou menos isso que Deus disse. Mas isso gerou uma confusão na cabeça daquele povo, porque Deus está mandando, Deus errou o caminho. E às vezes nós temos talvez esse tipo de pensamento, porque... poderia ser tão mais fácil se Deus pudesse entender o que a gente precisa, se Deus pudesse fazer o que a gente quer, se Deus pudesse nos levar onde nós planejamos, se Deus pudesse nos dar o que nós sonhamos e o que nós planejamos do jeito que nós queremos, seria tão mais fácil. Por que Deus complica as coisas? Por que Deus está sempre fazendo uma coisa diferente daquilo que nós esperávamos? Porque para nós já tínhamos pensado como seriam nossas vidas, e chegamos lá e pronto. Mas Deus tem as voltas diferentes, Deus faz cada coisa. O que será que Deus está fazendo? E
Eu entendo que nós carregamos muitas coisas aí dentro de nós e que precisamos de uma sacudida muitas vezes para que aquilo se desprenda, que aquilo saia. Sabe por quê? Porque nós não entendemos direito a vida, não entendemos nada de Deus. E todas as vezes que nós temos algumas coisas que nos confortam ou são de acordo com aquilo que nós pensamos, nós esquecemos completamente que nós não somos eternos na terra e que existe uma vida proposta por Deus e existe um caminho a seguir e existe uma proposta na cruz. E nós esquecemos exatamente do que aconteceu com Jesus. E nós muitas vezes queremos montar um lugar confortável para estarmos aqui, como se nós nunca fôssemos sair, como se nunca partiríamos daqui. Então nós temos nossos planos sufocados daquilo que nós sentimos, e nós sentimos algo momentâneo, mas Deus é eterno, e nós temos algo em nós que é eterno, que é a vida. Nossa carne não é eterna. Então, para que Deus possa, na verdade, trabalhar nossos verdadeiros valores, nossos verdadeiros sentimentos, Deus precisa mexer conosco. E nós não conseguimos muitas vezes enxergar o que está ao nosso derredor. Nós guerreamos contra tantas coisas que vemos, mas nunca conseguimos entender que a nossa verdadeira guerra é contra aquilo que não vemos. E muitas vezes temos que lutar contra sentimentos nossos, por melhores que sejam, poderão nos levar a um futuro catastrófico. Então nós precisamos entender isso, precisamos lutar com isso. E aí, de repente, esse primeiro pensamento é um pensamento que nos ocorre sempre. Será que Deus está errando? Será que Deus não sabe o que está fazendo? Será que, o porquê aconteceu? Por que não foi do jeito que precisava ser? Talvez nós tenhamos essa ideia sobre Deus e Deus está fazendo do jeito que precisa ser. Sempre Deus está no controle de tudo. E uma coisa que nós não entendemos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. É o bem dos que amam. Então a pergunta é: amo a Deus como eu devo amar? Como Ele deve ser amado? Porque eu amo a Deus como Ele é? Ou eu amo a Deus pelo que Ele faz? Eu amo a Deus pelo que Ele é? Ou eu amo a Deus pelo que Ele pode me dar? São perguntas importantes. Claro que quantas vezes nós associamos a bênção da salvação àquilo que Deus pode nos dar. Mas a verdade é que muitas vezes estamos insatisfeitos com as coisas que nós não temos. Estamos super tristes, super insatisfeitos por aquilo que queremos e muitas vezes não tocamos. E isso pode trazer grandes confusões. E aqui o povo estava insatisfeito naquele momento, muito triste. Por quê? Porque Deus havia levado eles a um lugar e depois mandou retroceder. Mas quando Deus nos manda retroceder em algumas coisas, significa muitas vezes que Deus está agindo para o nosso bem. Deus está no controle, Deus vai fazer algo superior àquilo que podemos imaginar. Deus não erra, Deus não fez uma coisa à toa. Deus não levou o povo até lá e depois mandou retroceder. Era um caminho que eles tinham que voltar, mas mesmo assim gerava uma tensão muito grande, gerava um sentimento, e esse sentimento ia evoluir para uma depressão profunda no povo, ao ponto que eles reclamaram: por que não nos deixaste no Egito para morrer lá? Por acaso não tinha sepulcros lá? Tinha que nos sepultar aqui no deserto? Porque eles tinham certeza que já estavam mortos. Isso é um grande problema que muitas vezes nós vivemos. O problema é que, de repente, nós estamos enfrentando uma luta grande e que nós confiamos plenamente que já perdemos, confiamos que já morremos, confiamos que não tem solução. Por que eu digo isso? Às vezes, de repente, alguém diz com a boca assim: ah não, tudo vai dar certo. Mas por dentro a pessoa está derrotada, por dentro a pessoa, ela não consegue ver uma saída, ela não consegue ver Deus agindo, não consegue ver uma solução. Então são atitudes que mostram, não são palavras. Quantas vezes a pessoa, com as suas palavras, ele de repente: oh Deus, eu te adoro, mas por dentro a pessoa está viajando, ela está em outra situação, outro sentimento, outra direção. E aqui estava o povo dessa maneira. Mas por quê? Claro, o povo tinha uma noção do que estava acontecendo. O povo estava em pleno perigo. Por quê? Porque Faraó havia realmente tomado a decisão de matá-los. Tomado a decisão de ir atrás do povo. E ele já saiu, tomou 600 carros, 600 carroças, como eu disse. Tomou então aqueles carros com seus cavalos, com capitães, Então tomou o seu exército e foi atrás, porque talvez tivesse a expectativa de trazer então uma parte do povo cativo para continuar trabalhando e outra parte matar tudo.
Então havia essa noção, essa clareza: nós vamos morrer aqui, nós seremos completamente destruídos. E isso foi causado por causa do que Deus determina que aconteça. Deus diz: vocês vão até Pi-Hairote, voltem até Pi-Hairote. E aqui nós vamos entender por que Pi-Hairote. Pi-Hairote era um lugar estreito, era um lugar lamacento. Então isso muitas vezes expressa aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que nós estamos passando. Um lugar estreito, um lugar lamacento, um lugar onde nós temos atolado nossas vidas. É um atoleiro, é um lugar muitas vezes que nós estamos patinando, não conseguimos ir, não conseguimos sair deste lugar. Isso significa uma coisa muito ruim, muito grave para nós. É uma coisa muito difícil. Então nós não conseguimos muitas vezes ver aquilo que Deus vai fazer. Mas essa passagem ela é muito importante, nós vamos entender o que Deus está fazendo quando nós entendemos também outro significado do lugar. Porque quando ele diz aqui, olha, e diz: e se acampem, voltem-se e se acampem diante de Pi-Hairote. Então, diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Quando nós falamos sobre Baal-Zefon, aí nós temos uma ideia, porque Baal significa Deus. Geralmente, também quando nós temos Baal-Zefon, nós temos uma evolução, né, em outros povos desse mesmo Deus. Mas nesse momento, esse Deus aparece aqui com uma situação diferente e muito, muito peculiar, muito importante. Porque significa o Senhor da vigilância, o Deus da vigilância, o Deus que está vigiando, o Deus que está olhando, o Deus que está espreitando. Peraí, que coisa é essa? Veja bem que Faraó não havia tomado uma decisão ainda de capturar o povo, de matar o povo, de perseguir o povo. Faraó ainda estava aguardando. Aguardando o quê? Aguardando notícias. Que notícias são essas? Que notícias vêm? Vem a notícia de Baal-Zefon. Simplesmente, porque a notícia de Baal-Zefon era importante. O que é Baal-Zefon em nossos dias? O que é Baal-Zefon em nossas vidas? É o Deus que nos espreita, é o Deus que nos assiste, é o Deus, esse é um Deus minúsculo, D minúsculo. Na verdade, representa Satanás, representa as suas artimanhas, representa, na verdade, seus demônios, representa as suas espreitas. Satanás está sempre nos espreitando, em nossa vida toda, em todo momento. E é justamente no momento de atoleiro, é justamente no momento estreito em nossas vidas, que Satanás colhe todas as palavras, colhe tudo o que ele precisa para agir. Porque nunca Satanás vai agir nas áreas fortes da nossa vida, nas áreas que nós temos resistência, nas áreas que nós temos força. Ele vai agir nas áreas que nós temos fraqueza, nas áreas que nós temos debilidade, nas áreas que nós não confiamos em nós, não confiamos em Deus, não confiamos em ninguém, na área onde nós nos perdemos, na área onde nos deprimimos, na área onde desejamos morrer, na área onde desejamos voltar atrás em coisas que fizemos que glorificaria a Deus, mas de repente desistimos, porque parece que Deus desistiu de nós quando nós estamos em um atoleiro com um inimigo nos olhando e muitas vezes não sabemos, mas ali era um lugar de vigilância, ali era um lugar que chamava que Satanás estava de olho no povo de Deus, ele estava olhando para eles, ele estava vigiando os seus passos, e como ele estava vigiando os seus passos, o que acontece? Ele alerta os exércitos, ele manda exatamente a notícia a Faraó: eles estão no atoleiro, eles estão perdidos, eles não têm como sair, eles não têm como fazer. Todos nós temos um inimigo assim, todos nós temos alguém que nos espreita desde a manhã até a noite. Eu sei, e você deve saber e deve confiar que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar. Eu sei, você sabe, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas quem são esses que caem? Não são os Baal-Zefon? Não são os exércitos de Faraó que vêm contra nós? Não é, na verdade, isso o fruto de uma guerra, o fruto de uma luta, de uma batalha que acontece ao nosso derredor?
Isso não acontece à toa. Por que 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão à direita? Por que isso vai acontecer? Porque nós temos que permanecer, mesmo que em Baal-Zephon, nós temos, mesmo que em Pi-Hairote, nós temos que permanecer firmes, mesmo que seja um lugar de atoleiro, mesmo que nos sintamos afundando, nós temos que nos manter íntegros, nós temos que manter em paz, nós temos que manter seguros, porque nós sabemos que neste momento estamos sendo observados. Você está na sua casa, seus sentimentos estão sendo observados, seus pensamentos, ele não pode ler, Satanás não pode ler seus pensamentos, mas as suas atitudes, elas demonstram o que você pensa, seu comportamento demonstra o que passa dentro do seu coração, seu sentimento de derrota, seu abatimento, uma depressão que vai surgindo, demonstra uma falta de confiança, uma falta de esperança. Mas nós temos que entender algo importante, porque muitas vezes somos levados a Baal-Zephon, porque muitas vezes é permitido que sejamos espreitados, porque o diabo espreita mesmo, ele nos vê todo o tempo. Não podemos, na verdade, nos enganar, não podemos ser tolos o suficiente de imaginar que o diabo não sabe o que está se passando na nossa vida. Ele sabe tudo, tudo, absolutamente tudo, e ainda aquilo que ele não entende, aquilo que ele não pode ouvir dos nossos pensamentos, ele procura sugerir para que nós possamos dar detalhes do que estamos pensando para ele. Ele começa a desenvolver conversa conosco, e isso daí é muito fácil entender, mas assim como ele fez com Eva, ele faz uma pergunta: Eva, você não pode comer de tudo que tem aqui, né? E ela diz: não, não foi isso que Deus disse. Então ela já estava trocando uma ideia. Muitas vezes o diabo nos sugere algumas coisas, nós começamos a falar de uma coisa que não gostamos, de uma coisa que odiamos, de uma coisa que estamos tristes, de uma coisa que estamos desistentes. Nós começamos a falar, por que estamos contando? Porque Baal-Zephon está nos vigiando, ele está procurando os detalhes para informar a Faraó, para informar como seremos atacados. E pode ter certeza que isso funciona sempre. Muitas vezes nós estamos num atoleiro, nós não temos saída, não sabemos, e aí adiante tem um mar vermelho, adiante tem um mar de impossibilidades, de dificuldades diante de nós. E nós estamos num atoleiro, estamos num lugar estreito, apertado em nossas vidas, não conseguimos muitas vezes nos mexer, não tem saída, não tem como voltar atrás, não tem como ir adiante. Muitas vezes pensamos, vamos morrer ali. E é isso que Baal-Zephon vai informar a Faraó. Olha, já admitiu, fulano, Beltrano, Ciclano, já admitiu. Olha, eu estava falando lá com eles e eles disseram que vão morrer mesmo. Eu estava conversando com a sua família e a família disse que, olha, não tem mais esperança para eles, o casamento já acabou, sabe? Não tem esperança para os filhos, não tem esperança porque eu estava conversando com eles e a enfermidade realmente é gravíssima e não tem mais saída, não tem esperança. E Baal-Zephon está sempre observando onde é que nós estamos apertados, onde é que nós estamos tristes, onde é que nós estamos abatidos, onde é que realmente nós desistimos de lutar, desistimos de crer, para informar a Faraó que logo vem com seus exércitos para tornar aquela situação uma situação insuportável. Veja bem, esse é o plano de Baal-Zephon, esse é o plano de Faraó. Mas vamos ver uma coisa, eu queria que você entendesse algo tremendo. Muitas vezes nós pensamos que estamos nos planos do diabo. Pensamos que todo o deserto, que todo lugar estreito, todo lugar lamacento, toda dificuldade que nós temos é um ataque do diabo. É um jeito de perdermos, é um jeito de sermos feridos, é um jeito de sermos derrotados. E muitas vezes vamos vendo perdas através disso mesmo, e vamos juntando então uma perda com outra, e falando realmente parece que Deus não se importa. Mas veja bem uma coisa, o povo não estava lá senão por Deus. O povo não estava lá porque o povo havia escolhido, o povo estava lá porque Deus havia levado. Deus diz, volta a Pi-Hairote. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus faz isso com você? Por que muitas vezes parece tão mais fácil se Deus fizesse assim? Mas Deus escolhe caminhos que nós não escolhemos e faz coisas que nós não queremos. Por que Deus faz isso? Talvez esse mesmo povo não tenha entendido o que aconteceu, mesmo depois que passou. Mas hoje nós temos uma oportunidade de entendermos algo que Deus está fazendo. Você sabe que se Faraó não tivesse perseguido o povo naquele momento, perseguiria o povo depois do mar.
Se Faraó não tivesse alcançado, Faraó com os seus exércitos perseguiria no deserto e mataria todos no deserto. Depois do Mar Vermelho, Faraó contornaria com seus exércitos e iria matar o povo lá no deserto. Então o que Deus faz? Deus evita que possamos ter perdas lá na frente que são irreparáveis. Deus derrotará todos os nossos inimigos hoje, agora. No momento de maior dificuldade que nós temos, não pense você que é um abandono de Deus, muito pelo contrário. Todas as coisas contribuem para o bem de quem? Então, se mantemos nos amando, se sabemos quem é esse nosso Deus, e possamos entender uma coisa: Deus nos ama tanto, Deus nos ama tão profundamente, Deus nos ama tão absurdamente, que deu Jesus para morrer por nós, então nunca nos abandonaria em nada. Então, estarmos em Pihahirot é plano de Deus. E eu não estou sendo fatalista, porque de repente, mas em tudo dai graças. Eu não pedi para estar em Pihahirot, eu não pedi para estar em um lugar estreito, eu não pedi para passar por apertos, eu não pedi para passar por uma crise, eu não pedi para passar por um problema de enfermidade de saúde, eu não pedi para ter um problema conjugal, eu não pedi para ter um problema financeiro. Que problema eu pedi? Eu não pedi para passar por momentos estreitos. Mas Deus sabe aquilo que vai cuidar de mim, porque um dia eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. E eu tenho que seguir confiando que Deus nunca fará algo para me destruir, muito pelo contrário. E quando Ele assume um controle perfeito, quando Ele diz para Moisés: porque eu me vingarei de Faraó, endurecerei o coração de Faraó. Como endurecerei? Faraó tinha um coração duro. O que Deus faria? Simplesmente levando a Baal-Zephon, levando ao lugar da vigilância. Havia ali um Deus de vigilância, havia ali na verdade um demônio, havia ali uma estrutura visual de Satanás, estava vendo o povo e levou rapidamente para que Faraó pudesse entender onde eles estavam e saber que poderia matá-los facilmente. Esse não era um plano de Faraó, esse era um plano de Deus. Muitas vezes no momento que nós estamos em maior aperto, é o momento que Deus está colocando todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. No momento que nós estamos passando por uma crise, é um momento que Deus está dando livramento. É um momento onde podemos sair depois disso muito mais livres, muito mais potentes, muito mais capazes, muito mais criativos. Esse não é o momento de morrermos aqui. Esse não é o momento da nossa derrota, da nossa destruição, esse é o momento da nossa vitória. Esse é o momento da nossa conquista. Entenda isso. Deus está preparando a tua vitória. No meio do lamaçal. Num lugar apertado. Diante dos olhos dos nossos inimigos. Mas o que ele diz? E o que o salmista diz? E o Senhor porá uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Somos servidos pelos anjos, somos guardados pelos céus. Diante de todas as ameaças, diante de todas as lutas. Todo dia nós temos tudo para morrer, temos tudo para perder. Mas nós temos muito mais a ganhar. Todo dia poderíamos ser abatidos. Os apóstolos diziam, todos os dias somos levados como ovelhas mudas ao matadouro. Todos os dias. Mas todos os dias, nós vemos que uma ordem foi dada ao nosso respeito. E se nós amanhecemos hoje, olhamos, há um novo dia. Porque as misericórdias de Deus se renovaram. Então, há esperança. As coisas ruins vão passar. Veja bem o que Deus fez. Deus se vingou. Não adiantou nada. Deus ali armou uma armadilha para aquele que estava fazendo a armadilha. Quando Satanás faz uma armadilha para nos pegar, para nos tomar, para nos destruir, Deus faz uma armadilha maior ainda para tomá-lo, para destruí-lo, para apavorá-lo. É por isso que a palavra de Deus diz que ele vem por um caminho, Satanás vem por um caminho, mas fugirá por 7. E isso eu tenho que confiar, isso eu tenho que verbalizar, isso eu tenho que ver e crer.
todos meus inimigos que vierem por um caminho contra mim fugirão por 7, isso eu vou determinar todo o tempo, porque eu creio num Deus que está lutando por mim, eu creio num Deus que está me protegendo, eu creio num Deus que está me protegendo ali na frente. Eu não sei o que eu vou enfrentar, mas esse Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso que armou uma armadilha. E mesmo como o povo estava ali inseguro naquele lugar que não dava para pisar, lamacento, e Moisés clamando, ele diz: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche, estende a vara, estende o cajado sobre o mar, e ordena para que o povo passe em terra seca, para que não haja o que molhe nem os seus pés. E aí é uma coisa tremenda, porque quando Moisés faz isso, o lamaçal seca onde eles estavam, seca lamaçal, abre-se um vão em meio ao mar, seca-se então, e o povo começa a caminhar em terra seca. O anjo que estava à frente, como coluna e como fogo, toma uma posição e vai atrás, e coloca-se entre o exército e entre o povo. O povo podia ver a coluna de fogo e a nuvem, mas Faraó só podia ver uma coisa: a vingança que ele tinha, o ódio que ele tinha. Satanás pensa que pode nos destruir, mas ele não pode, porque ele tem que passar por Deus, e nunca ele poderá passar por Deus para tocar em nós. Ele nunca poderá derrotar Deus, nunca poderá enfrentar Deus. Satanás, ele vem contra nós, mas ele tem um paredão gigantesco de fogo, ele tem uma nuvem gigantesca que o impede. Então nós somos protegidos debaixo das suas asas potentosas. E então o lamaçal que está aos nossos pés, de repente seca-se. O lugar que era estreito e impossível se torna aconchegante. O mar que era impossível de se passar se abre. E é esses dias que estamos esperando, porque o lamaçal vai secar, a estreitura vai passar, e o que não tem saída, e o mar que está fechado se abrirá, e nós atravessaremos em terra seca, nas promessas que Deus tem para nós. É por isso que é importante, se Deus nos tem trazido até Pi-Hahirote, se Deus nos tem permitido estar debaixo dos olhos de Baal-Zephon, é porque Deus tem uma obra poderosa e grande para fazer em nossas vidas. Estamos em meio a um deserto, e a incerteza por causa deste vírus. Se estamos em meio a um deserto, e a incerteza por causa das nossas economias. Se estamos em meio a um deserto e temos incerteza por causa das enfermidades, por causa dos filhos, por causa do esposo, por causa da esposa, por causa da família desalinhada. Se estamos nesse deserto, creia que alguém esteve te observando para destruir sua vida, mas o Senhor esteve guardando, e o Senhor fez um plano que Ele vai derrotar os teus inimigos. Os nossos inimigos cairão por terra, os nossos inimigos serão destruídos, os nossos inimigos serão completamente consumidos, porque assim Deus fez. Assim que o povo chegou do outro lado, até o último em segurança, em total segurança. E então Faraó, que estava indo atrás dele dentro do mar, Deus soltou as paredes das muitas águas, e ali então os inimigos foram totalmente afogados, totalmente destruídos. E Deus faz assim com os nossos inimigos. E se você abrir os teus olhos, e se você entender, no deserto, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de escassez, é tempo de adoração, é tempo de louvor, é tempo de exaltar ao Senhor. Porque se Deus nos trouxe aqui, Deus está fazendo algo poderoso para nos tirar. Se Deus nos trouxe aqui, tudo que Deus fará a partir deste momento será algo surpreendente, será algo sobrenatural. Nós não seremos mais os mesmos, sairemos com mudanças, com curas, com possibilidades e com bênçãos incontáveis. Entenda isso, porque o Senhor
tem lutado por tua vida, tem batalhado por teu trabalho, tem batalhado por teu sustento, tem batalhado por tua família. O Senhor tem feito todas as coisas para te abençoar e para te sustentar em tudo. Receba isso, entenda isso, receba no teu coração, receba isto de Deus. Deus preparou este tempo. Então damos graças a Deus por Pi-Hairot, damos graças a Deus por Baal-Zephon, damos graças a Deus, porque quando estamos aprisionados em um momento de dificuldade, sob os olhos do inimigo, lá na frente, depois do mar, existe uma mesa preparada para nós, com tudo de bom, com tudo de melhor, e são os anjos do Senhor quem nos serve. Assentamos ali e eles vêm com todo amor, com todo carinho, nos servindo das bênçãos que Deus preparou desde a eternidade para nós. Receba isso no teu coração. Quero orar com você, quero abençoar a tua vida.